Mas o que, que é a transferência da ideia do treino para o jogo? A transferência é quando o que tu treina aparece de forma automática no jogo. Ou seja, os padrões que foram treinados, os comportamentos que foram treinados, o torcedor que está lá na arquibancada, à medida que o jogo vai acontecendo, ele mesmo leigo, ou seja, que não conhece com propriedade os aspectos relacionados ao treino, não conhece com propriedade metodologia de treino, mas ele é capaz de identificar esses comportamentos presentes. Isso prova que o treino, a preparação, os exercícios que tu escolheu e a forma como tu estruturou a tua semana e as tuas sessões de treino, elas conseguiram contemplar a operacionalização das ideias, levando elas para o jogo. Eu divido a transferência, para tentar ser mais claro, em três pilares. O primeiro deles, especificidade. Então, o treino ele tem que ter situações reais de jogo envolvidas nele. Os exercícios de treino precisam contemplar aquelas que são aquela que é a realidade do jogo. Então, esse é o pilar de número um. O pilar de número dois é a progressão. Sempre pensando a lógica da ideia do simples para o mais complexo. Então, pensando propriamente na sessão de treino, a sessão de treino ela caminha da seguinte forma: um exercício inicial, o primeiro deles, que vai introduzir a ideia que se quer operacionalizar, um segundo exercício que vai intensificar essa mesma ideia, e depois um terceiro exercício que vai levar a ideia para uma situação de jogo formal, né? De preferência 11 contra 11 num espaço considerável de campo. Se não a totalidade do campo, a maior área possível, né, para que possa ser colocado em prática esse comportamento e os atletas possam visualizar o comportamento na dinâmica do jogo formal, utilizando os espaços do jogo formal e a velocidade, né, as particularidades que o jogo formal tem. Então, essa progressão, passando por um exercício que, primeiro, introduz a ideia, para depois intensificar essa ideia numa segunda atividade, para na terceira, aí sim, num formato de jogo, é uma progressão legal para ter atendido a parte operacional das ideias que tu quer que estejam presentes nessa sessão de treino. O terceiro pilar é a repetição, ou seja, tem que se dar aos atletas, à equipe, um volume suficiente e quando identificado que os atletas internalizaram o comportamento pretendido, a ideia pretendida, propor também variações a esse exercício para que possa seguir, né, atendendo a necessidade de colocar uma ideia em prática. Então, esses três pilares, eles garantem uma transferência bem feita, né? Se conseguirmos na nossa sessão de treino torná-la específica, fazer com que ela progrida, né, do mais simples para o mais complexo, e além disso, um volume de repetições suficiente, e uma vez internalizado o comportamento, a gente propor variações, muito provavelmente nós estaremos no caminho certo para que essa ideia esteja presente no jogo também. Tá, Vinícius? Mas e por que muitos treinos não transferem, não conseguem ter a capacidade de transferir a ideia para a prática? O que, que acontece? Acontece que muitas vezes esses exercícios propostos eles são isolados do contexto de jogo, ou seja, se tira muito as variáveis que pertencem ao jogo. E assim, o atleta não consegue compreender ou não consegue visualizar aquela ideia que está sendo proposta, ou melhor dizendo, o exercício escolhido para operacionalizar aquela ideia, ele não consegue enxergar a ideia propriamente dita acontecendo. Por quê? Porque esses exercícios são isolados do contexto de jogo. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente reduz muito o espaço de campo para que as ações aconteçam mais vezes, mas essas ações elas fogem, né, daquilo que são daquilo que é o contexto do jogo. Então é preciso ter cuidado. Uma outra situação que é preciso ter cuidado para não fugir do contexto do jogo, regras para os exercícios. Muitas vezes nós propomos regras que fogem da lógica do jogo. O atleta está indo na direção do gol,
para marcar o gol, para cumprir a lógica que é o jogo, e pela regra do jogo ele tem que dar um toque para o lado, ele tem que dar um passe a mais, ele tem que cumprir uma quantidade de passes antes de poder finalizar. E isso mexe com a lógica do jogo e pode prejudicar, né, a transferência de um comportamento, né, ou de uma ideia na forma de exercício para o jogo. Um outro erro, ausência de pressão temporal e espacial. E aí entra mais especificamente o que eu vinha falando antes. Muitas vezes, constrangendo, diminuindo o espaço, não se consegue, né, ter a pressão temporal, ou seja, o time das ações fica prejudicado por parte dos jogadores e eles não conseguem dominar bem o espaço a ponto de poder operacionalizar a ideia prevista, né, a ideia que se quer colocar em prática através desse mesmo exercício. Um outro erro, falta de tomada de decisão no exercício. O exercício ele fica tão mecânico, ou seja, o treinador manipulou, a comissão técnica manipulou tanto esse exercício que ele perdeu, ele tirou do atleta a capacidade de tomar decisão. Então isso é importante. Aqui eu deixo um insight a respeito disso. Ao expor o exercício aos seus atletas, ao passar a mensagem do que será o exercício, sua dinâmica, o seu funcionamento, não entregue todos os comportamentos que se espera do atleta. Né? Não entregue todas as ações que são esperadas para esse exercício. Deixe que os atletas descubram, deixe que os atletas tomem as decisões, porque eles é que têm que experimentar o exercício, é eles que têm que experimentar as ideias para poder internalizá-las, né? Para poder depois, no segundo momento, poder levar para o jogo. Então deixe, não entregue tudo, não dê muitas informações a ponto de tirar a capacidade do jogador tomar a decisão no exercício. E uma outra situação é não conectar a técnica, a capacidade técnica do jogador com as situações táticas. Então, muitas vezes, o exercício que é escolhido, ele não tira o melhor da parte técnica, né, da técnica individual do jogador. E isso acaba impactando também o comportamento que nós queremos tirar do nosso jogador ou desenvolver no nosso jogador para que ele possa levar para o jogo. Por exemplo, se eu quero desenvolver o comportamento de fazer com que a minha equipe jogue de uma forma vertical mais rápida, eu tenho que propor um exercício que estimule no jogador o domínio orientado, orientar o jogo para frente, porque senão eu não vou ter a ação técnica necessária para poder fazer com que o jogo flua na vertical. Então esses detalhes são importantes. Eu preciso pensar um exercício que faça a conexão da ação técnica com o comportamento, com a ideia desejada. Normalmente, quando eu não tenho isso no exercício, eu cometo um erro que faz com que eu não consiga transferir esse comportamento ou nem desenvolver esse comportamento, muito menos levá-lo para o jogo. Então, esses 4 erros aqui comuns, eles prejudicam a transferência da ideia do comportamento previsto, né, do comportamento idealizado, para a parte operacional e, mais ainda, para o jogo. Então, cuidado para que o exercício não seja isolado do contexto do jogo, que não tenha ausência da referência de tempo e de espaço para o jogador, né? Que tenha uma ausência de pressão temporal e espacial, falta de tomada de decisão, então cuidado para não entregar todas as soluções para os atletas e ter cuidado para, ao escolher o exercício e propor a sua dinâmica, as ações técnicas elas têm que estar conectadas com o comportamento tático coletivo esperado ou necessário, né, que nós idealizamos que esteja presente nesse exercício de treino. Então, esses erros mais comuns são os erros mais comuns que dificultam, né, a transferência do comportamento para o jogo. E a solução? Cada exercício ele tem que responder a seguinte pergunta, a esses questionamentos. Quando essa situação acontecer no jogo, essa situação que eu estou treinando, né, que eu estou estimulando nos jogadores e na equipe,
Os atletas estarão preparados para, ao identificar a necessidade dela no jogo, aplicar o comportamento necessário. Isso é fundamental, porque o exercício de treino, a sessão de treino, ela não tem que atender à vaidade do treinador. Ela tem que atender à necessidade dos jogadores. Ela tem que atender à necessidade da equipe. Ela tem que atender à ideia que eu pretendo. E não à vaidade do treinador. Se o exercício ele é muito bonito, plasticamente, mas ele não desenvolve o comportamento esperado, ele não vai ajudar. E muito provavelmente, quando os atletas precisarem identificar a situação e chamar pelo comportamento que foi, entre aspas, treinado, eles não vão encontrar. E aí a performance da equipe acaba ficando prejudicada e não se consegue transferir aquilo que foi treinado para o jogo. Então, quando essa situação acontecer no jogo, os atletas estão preparados ao identificar essa necessidade, a necessidade, o comportamento no jogo, aplicar rapidamente, né, solucionar aquela situação que está acontecendo. Então, essas respostas aqui, as respostas a essas perguntas, elas são muito importantes para saber se eu estou no caminho certo.